nós fizemos um teatro de container na região central de São Paulo e é um equipamento totalmente gentrificador. Não sei se gentrificador é uma palavra acessível para vocês, mas é um equipamento, um edifício totalmente excludente, principalmente para aquela área. Porque os moradores daquela região, como não têm acesso e não têm rede de política pública, olha o equipamento, quando eu estou falando equipamento, estou falando edificação, estou falando edifício. Olha o edifício e fala aqui, isso aqui não me pertence. Isso aqui é para os boys da cidade, isso aqui não me pertence. Então aí a gente tem um problema gravíssimo, porque ao tentar trabalhar a utopia no centro de São Paulo, a gente acaba entrando na própria contradição de ser gentrificador. Ou seja, o artista entrando num território de conflito para pacificar o território de conflito, para depois vir o mercado imobiliário e erguer seus edifícios e elitizar o bairro. Então isso acontece muito do artista ser ponta de lança da gentrificação. Então, como reverter e como ter um entendimento e não ser ponta de lança de gentrificação em territórios de conflito. Então a gente começou a trabalhar já sabendo que a nossa edificação era totalmente excludente para a população daquela área, mas existia, a gente também fez o teatro de container por 3 motivos. Primeiro, com uma arquitetura sustentável. Segundo, que era uma ocupação, então se desse merda a gente tirava os containers e colocava em outro lugar. E terceiro, também para não machucar o centro de São Paulo com mais uma parede de alvenaria, com mais um prédio, com mais um galpão e tudo mais. E aí também tem uma questão que a gente falou, quanto mais bonitinho ele for aos olhos da nossa burguesia, quanto mais bonitinho ele for aos olhos do nosso poder público, bonitinho entre aspas, porque o que é bonito é regalo da vida para cada um, do ponto de vista estético, mais difícil vai ser a remoção dele. Porque como que a gente tira um equipamento em tese bonito? Como é que a gente tira isso? Não tira, deixa lá, deixa se manter. Então também era um lugar de resistência nosso. E aí, sabendo desse lugar da gentrificação, a gente começou a fazer ações que minimizassem o impacto excludente da obra. E aí eu vou citar algumas para vocês. Primeiro, deixa eu só falar de um tripé que é interessante até para a gente dar o pulo. E aí o que aconteceu que foi bacana? Nós concluímos um ano do teatro de container em março de 2018 e nós recebemos aproximadamente 60 mil pessoas em um ano. Só de apresentações teatrais, nós fizemos mais de 250 apresentações teatrais. Então, não estou falando de dança, não estou falando de cinema, estou falando só de teatro. E receber 60 mil pessoas num lugar onde a imprensa bombardeia 24 horas, que é um território violento, aonde é um centro cultural que não habita a memória afetiva das pessoas, ou seja, as pessoas ainda não reconhecem como centro cultural, e um teatro relativamente simples, 60 mil pessoas é um número bem significativo. Bem significativo. Ele saiu do patamar de sede de um grupo de teatro e foi alçado ao patamar de centro cultural público. E aí o que é interessante é que, baseado num tripé, que é o seguinte, como ele não tem vínculo com capital, ninguém patrocina, então ele não tem vínculo com capital. Ele não tem objetivo de enriquecimento, porque os artistas que trabalham nesse lugar não têm o objetivo de se enriquecer com o projeto. E como ele é uma ocupação, ou pelo menos era, porque ele foi legalizado há um mês atrás, então como ele era uma ocupação, a gente não tinha vínculo burocrático com absolutamente nada. Então acho que para vocês que trabalham na estrutura municipal, a gente sabe que a burocracia às vezes é um monstro, quase sempre é um monstro. A gente parte do pressuposto de que todo mundo é bandido até que se prove o contrário, a gente engessa quase tudo e as coisas não funcionam. Então como a gente não tem, como é uma ocupação, então a gente não tem vínculo burocrático com nada, esse tripé fez com que o teatro de container fosse terreno fértil para todo tipo de iniciativa. Porque nós não tínhamos o problema com o erro e nem o problema com o acerto. E aí ele passa a ser, a partir de então, apontamento de política pública. Que a gente começa a testar várias coisas, ele começa a nos apontar para a política pública. Ou, olhando do ponto de vista do capital, olhando do ponto de vista do mercado privado, ele passa a ser uma startup, passa a ser um case. E aí, por exemplo, aí eu vou citar agora alguns dos exemplos. Nós estamos numa das regiões mais vulneráveis de São Paulo, por problemas que daqui a pouco eu começo a falar para vocês, e nunca, absolutamente nada aconteceu no teatro de container. A gente não tem segurança, a gente não tem alarme,
A gente não tem câmera de vídeo. Quem protege o espaço são os próprios moradores. A gente está falando, para quem não é daqui, de uma região, por exemplo, estamos a 2 quadras da Cracolândia, que para nós é território, entre aspas, pacificado, mas para quem não é, enxerga uma verdadeira guerra civil no centro de São Paulo. Então, quem protege esse lugar são os moradores. Há 6 meses atrás, nós descemos 30 centímetros da grade, e agora a gente vai descer, a cada 6 meses a gente desce mais 30 centímetros da grade. Então, em 2 anos, a gente não quer ter mais grade, quer que seja, de fato, uma praça pública. Como a gente não tem objetivo de erro nem de acerto, para a gente só está testando outras vias, porque a gente já chegou à conclusão que o shopping também não está dando certo. A lanchonete. Então, por exemplo, a gente trabalha numa lanchonete que trabalha com uma culinária vegana ou vegetariana, ou seja, o alimento não está numa escala industrial, então ele custa um pouco mais caro. E a gente trabalha na lanchonete com pague quanto se achar justo, numa das regiões mais pobres de São Paulo. Todos os dias a gente fecha o caixa da lanchonete sem ter prejuízo financeiro. O maior exemplo que a gente tem é distribuição de renda numa escala micro. Então, as crianças oriundas das ocupações do centro de São Paulo consomem o alimento por um valor mais baixo. Depois vem uma camada da sociedade que veste as pés e tudo mais, consome por um valor maior. Todo mundo se equipara, todo mundo paga o alimento e consome o mesmo alimento. Então, outro exemplo, o banheiro. Nós fizemos um banheiro sem divisão de sexo nem de gênero, se preparando para mediar conflito, uma vez que o banheiro seria público. Então, a gente fez bancando na nossa utopia, falando, vamos se preparar para mediar o conflito, porque vai haver conflito. Nós recebemos 60 mil pessoas em 1 ano e não mediamos nenhum conflito. O maior exemplo que a gente tem de que edificação do ponto de vista da arquitetura, que divide sexo e gênero hoje em dia no banheiro, é uma política fracassada. Não há mais necessidade de se dividir sexo e gênero em banheiros.